Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora continuar falando sobre soluções de equações diferenciais ordinárias e vamos mencionar que a equação do pêndulo sem atrito que nós obtivemos no vídeo anterior, na videoaula anterior, seria, uma solução para esta equação seria uma função que satisfizesse esta relação. Θ, duas linhas de t, seria igual a uma certa constante vezes o seno de θ de t. E acontece que não existe uma combinação finita de funções elementares que satisfaça esta relação. Isso dá para demonstrar de fato. Então, esta equação diferencial não foi algo construído de propósito para chegar a esta conclusão. É uma equação que modela um sistema mecânico bem simples, estudado em qualquer curso de engenharia, pêndulo, sem atrito, e é, portanto, uma equação com uma certa e sendo uma equação bem elementar, apesar disso, ela não tem uma solução explícita. Não se consegue achar uma combinação finita de funções elementares, ou seja, uma combinação finita de funções trigonométricas inversas, polinómios, raízes, né? Quocientes de polinómios, funções inversas desses polinómios que forneçam uma solução para esta relação. Portanto, é natural que o estudo de equações diferenciais ordinárias seja feito num nível mais avançado, como o estudo das propriedades das soluções, okay? Sem se preocupar em obter fórmulas explícitas para as soluções, uma vez que nós não conseguimos, em geral, arrumar fórmulas explícitas. Só em casos muito particulares é que nós conseguimos achar fórmulas explícitas. É também natural que aproximações numéricas de soluções, com boas estimativas de erro, sejam importantes em qualquer aplicação de equações diferenciais às mais diversas disciplinas. Okay? Nós não vamos tratar aqui neste curso da parte numérica, nós vamos tratar da teoria das equações diferenciais, mas eu quero mencionar isto, que é extremamente importante. Obter aproximações numéricas para soluções de equações diferenciais é uma ferramenta fundamental para estudar aplicações de equações diferenciais, certo? Uma das coisas que se pode fazer para tentar obter aproximações de soluções, inclusive aproximações numéricas, é fazer aproximação por séries de potências. Como é que nós fazemos isso? Por exemplo, nesta equação, θ duas linhas igual a menos seno de t, eu removi o g sobre L para simplificar. Se o θ for assumido como uma função que admite uma certa série de Taylor, portanto, vamos assumir que ela é uma função bem representada por uma série de Taylor, por exemplo, uma função analítica. Se ela tem uma certa série de Taylor em torno do ponto zero, substituindo na equação, né, se θ de t é esta série, então o θ duas linhas igual a menos seno de t fica com esta cara, a derivada segunda, em relação ao tempo, fica com esta expressão aqui, derivando termo a termo. Okay? Nós estamos assumindo que temos um raio de convergência aqui não trivial, e dentro desse raio de convergência, a série de Taylor da segunda derivada é simplesmente a segunda derivada de termo a termo dos termos da série. E do outro lado fica menos seno de θ, então menos seno daquela função. Okay? Bom, como o seno é uma função analítica, cuja série é dada por esta expressão aqui, portanto, o seno como função tem uma sua série Taylor, então eu posso representar de novo, posso transformar isto numa série de séries. Okay? Escrevo o seno como uma sua série de Taylor, então fica com esta expressão aqui, que vem disto aqui, certo? Eu já incluí este sinal menos, já aparece aqui. Aqui seria menos 1 elevado a n, aqui oferece menos 1 elevado a n mais 1, porque eu já incluí este sinal menos. Não? E agora nós podemos usar isto, igualar os coeficientes dos termos em t com a mesma potência em ambos os lados para obter relações de recorrência para os coeficientes desconhecidos, que são os AKs. Então nós vamos tentar agora descobrir os valores de A. Então para o termo constante, tomando k igual a 0 no lado direito, nós obtemos esta expressão. Então, 2A2 igual a este somatório, que é o menos seno de A0, porque
usamos aqui a expressão da série para o seno. Okay? Então, para o termo, isto é para o termo em zero. Então, temos já esta relação aqui. Isto vai depender da condição inicial. Portanto, para o termo inteiro, temos que para n igual a 0 vem A1 de t do lado direito, e para o expoente 2n mais 1, nós escolhemos A1 de t de um fator e A0 nos 2n restantes fatores na expressão anterior, ou seja, nesta potência aqui. Temos para obtermos o t, né? Eu faço A1 de t em um dos fatores aqui, e em todos os outros eu escolho a constante. Então nós vamos obter, de facto, 6A3 igual a A1 mais esta soma, e portanto nós obtemos esta relação aqui para o lado direito da equação, ou seja, nós temos aqui a expressão, isto é a série do cosseno de A0. Ok? Temos esta expressão para a série do cosseno. Então, outra relação, 6A3 é igual a A1 vezes o cosseno de A0. De novo, tudo depende da condição inicial, que nós vamos ter que fixar usando A0. Ok? Portanto, como em exemplos anteriores, fixando o valor de A0, podemos usar a primeira equação algébrica para determinar A2 e depois a segunda equação para achar o A1. Obtemos assim uma expressão para o início da série de Taylor, uma solução de EDO. Ou seja, o θ de t vai ser igual a 1A0 mais A1 de t mais A2t quadrado, etc. Então, prosseguindo da mesma maneira, trabalhosa, né, mas que pode ser automatizada por um computador, por exemplo, para termos de ordem mais alta, nós temos uma aproximação cada vez melhor para a solução em torno do t0 igual a 0. Este método é bastante prático na realidade, né, porque nós podemos automatizar este processo e levanta várias questões. A série que nós obtemos vai convergir? Qual é o intervalo de convergência? Okay? Isso é um problema que cai, é um problema prático e ao mesmo tempo teórico. Né? Será que nós podemos fazer isso em geral? Outro caminho para obter aproximações é fazer uma linearização. Então, para θ pequeno, nós sabemos que o seno de θ é aproximadamente θ, porque nós sabemos que o limite, quando θ vai para 0, seno de θ sobre θ é 1. Então, para θ muito pequenininho, o seno de θ é aproximadamente θ. Então, se eu assumir que o seno de θ, que o θ, o ângulo θ, não é muito grande, ou seja, não estou dando uma energia muito grande ao pêndulo, não está oscilando com uma amplitude muito grande, então eu vou substituir o seno de θ por θ na equação original e nós obtemos θ duas linhas igual a menos θ. Okay? Ou se eu trabalhar com a equação de primeira ordem geral reduzida, obtenho esta aqui. Então nós sabemos dos cursos de cálculo, por exemplo, elementares, que a solução desta equação tem esta forma em geral, okay? Em que o A e o B são constantes. Reparem que a solução é periódica, né? Portanto, esta simplificação, substituindo, né, θ duas linhas igual a seno de t por θ linha igual a θ, nós não obtivemos um resultado assim tão estranho. Continua a ser algo periódico como nós esperamos que aconteça no pêndulo, né? Para fixarmos uma solução agora nós precisamos de duas condições, pois nós temos duas constantes A e B para determinar. Okay? A forma mais comum é usar como condição inicial o valor do θ num ponto e o valor da derivada no mesmo ponto. Okay? O que permite escolher valores únicos para A e B via duas simples equações algébricas. Também podemos considerar condições de contorno, por exemplo, a equação θ de duas linhas mais lambda θ, como por exemplo posso dizer θ em 0 é 0 e θ em π é 0, certo? Então nós podemos também colocar ou condições que fixamos uma condição inicial ou damos uma condição que depende de dois pontos, dois tempos. Okay? Neste último caso, nós podemos resolver detalhadamente o problema nesta equação, que é uma equação muito mais simples, depois nós fazermos a linearização. Okay? Por exemplo, se lambda for 0, então a solução geral tem a forma C1 mais C2 de t, porque é simplesmente θ duas linhas igual a uma constante. Para algumas constantes são C2. Portanto, a única solução que satisfaz ambas as condições, θ 0 igual a 0, θ π igual a 0, é a constante, solução constante igual a 0, solução trivial. Se lambda for negativo, então a equação característica daquela θ duas linhas mais lambda θ igual a 0, a equação característica é esta aqui, mi quadrado mais lambda igual a 0, e toda
a solução é deste tipo. Okay? Lembrem que o lambda é negativo, então o menos lambda é positivo, então posso calcular esta raiz quadrada. Então as soluções são deste tipo, uma constante vezes e elevado a menos t, raiz de menos lambda e combinação linear com e elevado a t raiz de menos lambda. Isto vocês sabem do curso de cálculo. Então a única solução que vai satisfazer as condições de fronteira é a solução trivial, de novo, função constante igual a zero. Se o lambda for positivo, então a equação característica tem duas raízes complexas, mais ou menos i raiz de lambda, e a solução passa a ser deste tipo. C1, uma constante, vezes o cosseno de t raiz de lambda, mais C2 vezes o seno de t raiz de lambda. As condições de fronteira, as condições que nós tivemos, implicam que o C1 é zero e que C2 seno de π raiz de lambda é zero. Então isto aqui vai nos dar uma certa quantidade inumerável de soluções, né? Portanto, para ter uma solução não trivial, precisamos que seno de π raiz de lambda seja zero, ou seja, precisamos que π raiz de lambda seja igual a kπ, com k algum número inteiro. Logo temos como solução não trivial θ de t igual a uma constante vezes seno de t raiz de lambda para este problema. θ 2 linhas mais lambda, θ igual a zero. θ em 0 é 0 e é igual a θ em π. E isto vale, temos uma solução não trivial, esta aqui, se e só se o lambda for igual a k quadrado para algum inteiro k. Sai desta relação aqui. Okay, este é um exemplo de como mudam as classes de soluções quando nós passamos de uma condição inicial fixada, num certo ponto, para uma condição de fronteira, uma condição em que nós damos dois tempos, né, e exigimos que a solução passe por dois pontos. Certo? Uma diferença entre os dois casos. Observemos também que estas soluções vão satisfazer esta relação, né? E, portanto, olhem só, elas são autofunções associadas ao autovalor lambda deste operador. O operador que pega em θ e leva na sua segunda derivada. Então, este operador pega na função θ e leva em lambda θ depois de derivar duas vezes, né? Então, aqui, ele pega na função θ, deriva duas vezes e obtém lambda θ. Então, eu posso enxergar isto como se fosse um operador que leva θ em lambda vezes θ. Então, é como se eu pegasse, se eu interpretar θ como um vetor, isto é, uma equação que é exatamente o que aparece em álgebra linear com autovalores e autovetores. Okay? Então, o θ de t seria um autovetor de um certo operador linear com um autovalor lambda. Ou seja, neste caso seria uma autofunção, nós chamamos uma autofunção com um autovalor lambda deste operador. Okay? Num espaço de funções, que seriam as funções diferenciáveis neste intervalo. Então, isto sugere uma certa relação entre problemas de valor de contorno e álgebra linear de operadores em espaço de funções. Ou seja, isto chama-se de fato análise funcional. Okay? Nós não vamos focar nestes assuntos aqui no curso, mas é só para dar uma ideia, uma motivação, que este tipo de problemas, questões mais ou menos simples e naturais nas soluções de equações diferenciais, levam naturalmente ao estudo de problemas mais sofisticados, e é uma abstração muito maior, que é trabalhar com espaços de funções e operadores em espaços de funções e, portanto, dá uma motivação para automaticamente estudar análise funcional. Portanto, estes truques que nós falamos aqui, como linearização ou procurar uma solução em série de potências, fazem sentido em certas situações e podem dar informações sobre as soluções em certos casos particulares, mas não podem ser usados em geral. Isso é algo muito interessante. Portanto, mesmo quando usados, mesmo quando nós podemos usar estes métodos, é necessário termos uma teoria para entender em que medida as soluções da equação diferencial simplificada realmente aproximam as soluções da equação diferencial original. Então, mesmo para nós fazermos uma aproximação numérica, nós precisamos de uma teoria. Devemos, assim, buscar uma teoria que nos informe sobre o comportamento qualitativo das soluções, obtendo propriedades dessas soluções, sem necessariamente encontrar uma expressão analítica explícita para elas.
ok? E é esse tipo de teoria que nos permite depois justificar passos, inclusivamente mais práticos, como vamos aproximar deste jeito, vamos usar este método aqui para obter uma aproximação, ok? Nós podemos aplicar aqui outras ideias, mais abstratas, mais gerais, para mostrar, por exemplo, que as soluções são sempre periódicas, mesmo sem fazer as simplificações. Okay? Isto vai entrar agora com ideias que vêm da física, mas que vai mostrar como nós podemos usar, podemos inserir uma equação diferencial num contexto maior e podemos obter muita informação sobre a equação diferencial sem calcular explicitamente as soluções. Um exemplo de teoria aplicada no estudo de equações diferenciais. Veremos isso no próximo vídeo.